Bom demais! Estamos de volta aqui com mais uma edição do InSpendcast. E você sabe, aqui sempre falamos de negócio, de pessoas e sempre tem um tema essencial com um convidado sempre especial. Roda a vinheta! Estamos de volta hoje. Olha que convidado sensacional. Eu não vi a hora de recebê-lo aqui. Vereador Nelson Rossi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e agradeço o convite. Eu pronunciei direito teu sobrenome? Perfeito. É fácil. Eu tenho até uma dica que eu sempre falo para todos, porque é um nome difícil, né? Começa com H e muitos me chamam de Orsi, até horse, né? Que é cavalo em inglês. E a pronúncia correta é Ossiri. Ossiri. Né? De onde Libanês. Que é? Libanês. Sul do Líbano. Sul do Líbano. A família... Do meu pai. Mas tem alguém ainda lá ou não? Não. Não. Tem alguns lá, mas nós não temos contato, né? Nós sabemos que tem pessoas lá que tem o sobrenome Ossiri. E o meu avô, né, paterno, bisavô, bisavó. Chegou a viajar para lá? Não, Não. Mas tenho vontade. Ah, precisa pôr na lista aí, né? Falta dinheiro só. Mas o Líbano está numa mais recente. Antigamente teve uma fase muito boa, que pelo menos que a gente via na mídia, né? Mais recente, o Líbano não estava numa situação muito confortável. Não sei se isso melhorou. Acho que oscila bastante, né? Agora, todos aqueles que estão aqui no Brasil, né, que vieram de lá, sempre mencionam histórias, recordações assim, bem interessantes. Então é o que me estimula a um futuro aí, não sei quando, mas fazer uma visita, até levar meu filho. Perfeito. Gente, olha, eu tive o prazer de conhecer o vereador Nelson em um evento muito legal, né? Que foi um projeto, inclusive. E vereador, se eu falar alguma coisa errada, o senhor me corrige aqui, tá? Posso chamar de senhor, né? A gente respeita a autoridade. Não, você. Já estou preocupado aqui com meus cabelos brancos. Mas eu te conheci em um evento, pelo que eu entendi do evento, né? A parte pública não é muito a minha praia, mas pelo que eu entendi, o senhor tinha organizado aquilo de uma forma de homenagear, né? Uma honraria para algumas personalidades da região de Campinas. E entre elas tinha uma pessoa do esporte, não sei se tinha uma ou mais pessoas, mas tinha uma pessoa do esporte que é a Fabiana Belay, que é um conhecido em comum pra gente, né? A Fabiana Belay, ela se destaca demais, né? E agora com a academia, ali na região do Swiss Park, ela sempre foi um incentivo, né, da questão do esporte, que eu acredito muito como uma ferramenta de proteção, principalmente para os jovens. E a partir do momento que eu comecei a acompanhá-la, eu me tornei fã, né? Posso dizer assim, e admiro demais o trabalho dela. Então, eu falei, por que não, né, homenageá-la, né? Eu vejo que muitas pessoas, muitos vereadores, têm como ideia homenagear depois que as pessoas acabam morrendo, com nome de rua, nome de praça. Não que isso não seja admirável também, eu considero esses vereadores com trabalhos relevantes em homenagear pessoas que foram aí relevantes também para a cidade. Mas a Fabiana Belay, ela veio na hora, eu peguei e falei, não, temos que homenageá-la, né? Trazer à tona o trabalho que ela realiza, a academia dela. Então foi um momento ali de conceder o título, né, que é o maior título que tem para aquelas pessoas que praticam, né, alguma modalidade esportiva, e no caso ela com a academia e todo o trabalho que ela presta para a cidade. E sabe que tem uma curiosidade, né, sobre ela? Recentemente fizeram até um documentário, porque ela é a única head coach mulher do mundo. Ela mencionou no dia, eu acho que eu até comentei, mas eu acho que você pode falar com mais propriedade, né, sobre o que significa essa... Assim, então você pega um grande evento como o UFC, LFA, né, e esses eventos de grande porte do mundo da luta, do MMA, enfim, de diversos tipos de luta, aí, o Muay Thai, por exemplo, kickboxing. Quando você fala em head coach, ela é a técnica que
tá ali com o atleta. E é a única mulher do mundo que tem esse papel. Nossa, perfeito. Eu acho que ela teve uma viagem recente, não é? Para os Estados Unidos, acompanhando uma atleta. Sim, e vai de novo agora. Ela tem agora em agosto, no dia 15 de agosto, tem uma outra atleta dela aqui da academia, a Jana, que vai lutar lá no Contender, né? O Contender é a porta de entrada do UFC. Do UFC. Então, normalmente, o atleta que ganha essa luta já sai com um contrato para algumas lutas, né, para frente. E a Jana tá marcada aí pro dia 15. Eu soube aí que a Fabi tá acelerada lá. Legal, por isso que eu falo, né? Pessoas que prestam um serviço tão relevante, nós não podemos deixar passar em branco, né? Temos que lembrar e sempre que puder homenagear, né? Valorizar o trabalho. Inclusive eu tô lá para isso, né? Valorizar o trabalho e da Fabiana Belay foi mais uma aí que nós concedemos esse título que é muito importante. Eu aproveito o seu gancho, né? Quando você fala que as pessoas que fazem algo de relevância não podem ser passado em branco. Esse é um dos motivos pelo qual eu te convidei para vir aqui. Porque soube, né, do trabalho, naquela oportunidade do evento, tive a oportunidade e a satisfação de conhecer um pouco de você, conhecer do trabalho que você faz pela cidade, pelas pessoas, e entendi que assim, esse espaço aqui merecia receber alguém, sabe, que faz um trabalho tão bonito, tão preocupado, né, com as pessoas, e um trabalho, na minha visão, muito difícil. Comentou agora há pouco, né, que você é formado na área jurídica. Como é que é isso, hein? Eu me formei em Direito. Em Direito. Me formei em Direito na Universidade de Ribeirão Preto. Depois eu voltei para Campinas, que é a cidade onde eu nasci, e prestei um concurso. Na época, meu sonho era ser delegado federal. Corajoso, hein? Corajoso e também muito louco, né? Porque prestei um concurso difícil, eu estava muito fresco ainda, acabado de me formar. É um concurso que não necessita de tempo de advocacia, né? Não precisava, na época, ter o exame da ordem. Não sei se é felizmente ou infelizmente, não passei. E por isso que eu falo que Deus sabe, né? O que vai acontecer com a sua vida. Às vezes a gente planeja uma coisa e está acontecendo outra. E nesse tempo, né, de estudos jurídicos, né, de estudar as matérias que até então necessitava para o concurso para delegado federal, eu já vivi um problema relacionado à droga na minha família. E esse problema eu não conseguia enxergar, porque o problema das drogas, acho que quem está nos assistindo vai entender o que eu estou falando. Você não consegue ver o problema dentro da sua casa, você sempre vê na casa dos outros. É verdade. Comigo não vai acontecer. Só que estava acontecendo dentro da minha casa, na minha família, e eu praticamente sem chão, porque eu não sabia como ajudar, o que fazer. Então eu costumo dizer que quando você vive uma situação dessa, você tem dois caminhos: ou ajudar, ou se estragar todo também. Quantos anos você tinha? Tinha acabado de me formar. Tava com uns 20 e poucos anos, né? Só que o problema já existia. Só que o problema foi a doença da dependência química. Ela é progressiva. Né? Então o problema já vinha vindo de tempo, né? Quando eu me formei, o problema estava no auge. Que ali tinha que acontecer alguma coisa, né? Ou a família intervir, ou então esperar morrer. E graças a Deus a minha família é uma família muito unida, nós falamos a mesma língua e conseguimos ajudar, e essa pessoa se recuperou. A partir daí, eu conversei com Deus no sentido de fazer alguma coisa em troca. Eu falei: se o Senhor existe, vamos recuperar essa pessoa, prova para mim. Só que Deus sempre espera uma resposta. Né? Quem vive qualquer dificuldade, seja com droga, seja com desemprego, seja com uma frustração amorosa, né? Você chega num momento que você para conversar com Deus, para entender o porquê aconteceu isso, por que está acontecendo isso dentro da sua casa, né? Por que você está desempregado, por que você é um bom profissional e ninguém te olha, né? Por que você está passando por aquele momento delicado. E Deus, ele respondeu dessa forma. Eu escutei isso.
Ele falou, se essa pessoa se recuperar, você promete para mim que vai fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas? E eu falei, vou. Prometo. Só que você promete sem saber como prometer. Você quer ver, resolver o seu BO. Claro. Né? E essa pessoa se recuperou e eu meio que desliguei. Sabe quando depois que você consegue o que você quer e Sim. então beleza, igual criança, não é? Para de chorar? Tá aqui, ó. Então não chora mais, tá aqui. Foi isso que aconteceu. E aí eu comecei um trabalho. Falei, eu tenho que pagar isso. É o meu acordo com ele. E esse trabalho cresceu demais. O meu trabalho na área de prevenção de drogas começou no dia 22 de abril de 2005. Puxa vida. Foi Estamos quando eu falando em comecei a trabalhar. 18 anos já. É. Eu comecei a trabalhar com palestras gratuitas em escolas públicas, particulares. Eu mandava os convites para as escolas via fax. Nossa. Muita gente que está assistindo nem sabe o que é isso. Via fax eu mandava. Eu fazia uma carta e mandava via fax. E aí o Padre Haroldo, que é uma pessoa que infelizmente já se foi, com quase 101 anos de idade, né? Uma pessoa fantástica, maravilhosa, por mais que seja padre, mas ele era um pai, ele era mãe, ele era pastor, ele era tudo. Uhum. Fanfarrão, brincava, é uma figura. E não tinha tempo ruim. Uma pessoa de uma humildade absurda, criador de vários movimentos, como o próprio Amor Exigente, que ampara as famílias, onde minha família foi amparada. Criador também do Instituto Padre Haroldo, que se tornou o terceiro melhor do mundo em tratamento de dependentes químicos, né? Álcool, Puxa crack, vida. cocaína, maconha. E daí, Aqui na cidade. aqui em Campinas. O terceiro Fica do mundo. aqui em Campinas, Que o legal. terceiro centro de tratamento comunidade terapêutica, né? E ele era uma pessoa muito iluminada e ele pegou e plantou essa semente chamada Nelson. Ele falou, vai fazer palestra, fala sobre drogas, fala pra molecada não usar, se vira, vai, entra nas escolas. E eu comecei a fazer isso. Só que a minha palestra, ela nunca foi uma palestra, por mais que eu tenha a formação jurídica e depois a minha especialização em dependência química, a minha palestra nunca foi, e continua não sendo, uma palestra clínica, com linguajar difícil, com linguajar jurídico. Né? É uma palestra educativa. Perfeito. Eu não vou falar para os jovens não usarem drogas. Eu não vou falar para os jovens que droga, se fosse bom, não chamaria droga. Eu não vou falar que quem usar droga vai morrer. Eu não vou falar isso. Eu vou explicar as consequências do uso e abuso de substâncias. Eu falo de uma forma muito mais a linguagem deles, jovens, sobre o que é a maconha. Né? Explicar um pouquinho, não fico entrando em detalhes de cada droga, mas eu falo daquela que é mais próxima deles. Sim, perfeito. Eu falo sobre narguile, eu falo sobre cigarro eletrônico, eu falo sobre estatísticas de acidentes, de violência doméstica. Eu falo o que representa para uma empresa um funcionário que usa droga. Eu passo um vídeo que é a campanha mundial Bebida e Direção Não Combina, onde eu mostro a situação da Jaqueline Saburido, que é uma venezuelana que foi estudar no Texas, e ela acabou sofrendo um acidente por conta de um rapaz que volta embriagado, né, alcoolizado, de uma partida de futebol americano. Puxa. Então, ela tem praticamente 80% do corpo queimado, eu mostro as imagens, explico tudo, aparece ela dando uma entrevista, as mais de 80 cirurgias que ela realizou. Então é uma campanha impactante, são imagens impactantes. Eu apresento estatísticas de apreensões de drogas, né? Eu mostro a questão da publicidade de cerveja, os milhões que são gastos e o que eles oferecem depois em troca para aqueles que desenvolvem a doença. Eu explico que nem é todo mundo que bebe que vai se tornar alcoolista, que existem pessoas que não podem beber nem o vinho do padre, não pode tomar nenhum um enxaguante bucal que tenha álcool. Que corre o risco, né? De viciar, né? Corre o risco de voltar a doença Sim. a progredir, né? Até porque, como eu mencionei, a doença é incurável. Não existe errado falar ex-dependente. revício?
Não, é um linguajar mais popular. O Tá. viciado, o drogado, né? E tem a palavra correta que é dependente. Que é dependente, né? Né? Essa é a palavra oficial, igual o alcoolista. Antes chamavam de alcoólico, É, né? Ah, aquela pessoa é alcoólatra, verdade. né? Na verdade não existe mais alcoólatra, é alcoolista. Mas é a mesma coisa. Ou aquele cara está drogado, né? Ele pode estar drogado de álcool, porque álcool é droga, ele pode estar drogado de cocaína, de maconha. Então tem várias formas de falar, mas a linguagem mais técnica, mais oficial, né, mais correta é alcoolista, né, que é o portador da doença do alcoolismo. Entendi. Né? O alcoolista substitui o alcoólatra. E o alcoolismo é a doença, é o nome da doença. Ele é portador da doença do alcoolismo. Para esses tipos de dependência, seja ela de droga ou de álcool, tem algum sinal que dá para perceber, sabe, um início para que as pessoas possam ficar atentos, né, com os jovens, mesmo os adultos, né, porque tem adulto que vai se tornar um dependente já mais velho, né? Sim. A questão dos mais velhos é mais uma questão assim muito relacionada à aposentadoria. As pessoas não se organizam e aí ficam muito vagas, né? E aí acaba sobrando para bebida. Então ele começa a aumentar a frequência, aquela garrafinha de vinho que tomava uma vez por semana ou todo jantar, né? Já começa a ser potencializada para entrar o vinho no almoço, o vinho entra no jantar. Antes era só de sábado, aí já começa sábado, domingo, porque segunda-feira ele não tem uma programação. Então, Mas aí é uma garrafa, não é uma tacinha. a dependência, o nome já diz, né? Você depende daquilo. Tá. Então, você Não não vai pode ficar ser numa tacinha. Entendi. Né? O dependente chega uma hora que, como a doença é progressiva, ele vai precisar de dosagens maiores para atingir o efeito passado. Vai chegar uma hora que uma garrafa não é o suficiente. Que ele não atingiu o efeito que até então atingia. Então, ele vai aumentar. Vai ter que tomar 2 garrafas. 3 garrafas. Isso vale para vinho, para cerveja, para qualquer droga. Até mesmo cocaína. Ninguém fica num tiro de cocaína. O cara que desenvolve a doença da dependência química, ele vai precisar de dosagens maiores conforme o tempo, para atingir sempre o efeito passado. E vamos dizer assim, alguns sinais para você identificar, né, a dependência química. Humor, comportamento e algumas sensações. Por exemplo, eu comparo muito a dependência química, né, os sinais da dependência química com o dinheiro. Quando você está com dinheiro, como que é o seu humor? Como que é o seu comportamento, não é? Sim, sim. Já vem um sorrisão, você já está feliz. Só você de sabe falar que de dinheiro a gente já fica mais feliz. você já fala, eu tô pagando minhas contas, Sim, sim. né? A família está mais estabilizada, você sabe que se tiver uma ocorrência ali, você tem como pagar. Né, a questão da saúde que bate já na hora na cabeça, você fala, pô, se meu filho ficar doente, eu sei que eu tenho dinheiro para pagar aqui um traz hospital. segurança, né? Traz segurança. A droga é a mesma coisa. O dependente químico, quando ele está com a droga, ele está feliz, porque ele está com o prazer dele garantido. Quando essa droga está começando a acabar, está chegando no final, ele já começa a ter mudança de humor, comportamento. E se ele não consegue essa droga para resolver essa abstinência, essa ausência da droga no organismo, o que acontece? Ele muda o humor, ele muda o comportamento, parte para agressão verbal, alguns agressão física, alucinação, delírios, tremores. Então são sensações, comportamento, humor que você identifica. E é muito difícil quando o jovem, o adolescente que já está naquela mudança, da adolescência para a fase adulta, que já é normal a mudança de comportamento, já é normal a mudança de humor, né? Ele quer ter opinião própria e ainda mais envolvido com droga. Então, por isso que com o jovem você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Porque um erro ali na estratégia, eu falo de um pai, de uma mãe, né? De um namorada que representante separa, legal. né? Tem casos, eu faço atendimento de terapia, mentoria e coach, né? Aos sábados é uma missão, assim Legal. como, né, você tem esse propósito, né? Meu propósito também é ajudar as pessoas dessa forma. Muito E bom. muitas vezes chegam aqui, problemas às vezes porque meu filho tem 15 anos e a namoradinha largou dele, porque entrou em depressão, e aí, de repente, procurou alguma coisa com a droga, né? Se esconde na droga, né? esconde na droga. Isso tem. Né? E tem muito disso. E aí, para a família,
às vezes a família faz vista grossa, né? Faz de conta que não está acontecendo aquilo, né? Quer dar uma... Mas é porque a família não sabe lidar com o problema. A doença da dependência química, ela não atinge só o dependente químico. Ela atinge todas aquelas pessoas que normalmente o amam, né? Que querem o bem, que estão lá dando conselho. Muitas das vezes o pai, a mãe não sabe dar um conselho correto, e o amor, como todo mundo fala, o amor é cego. Os pais acham que estão ajudando e na verdade estão piorando. Eu lembro de um caso que é um dos que mais me marcaram. Era uma mãe que ela ligava para o filho, usuário de crack. Logo que o crack começou a ficar famoso, todo mundo crack. Hoje já tem droga que... Igual carro celular, né? Cada semana lança uma. Aquela K9, né? A K9, a K7, é a família K, né? Da K, é. E quando o crack surgiu, né? Que é uma droga fumada, então é pulmão, coração, sangue e sistema nervoso central, né? Ela leva, na hora que você dá a pitada, leva 15 segundos. Tum, bate na cabeça, distribui um prazer, uma sensação de bem-estar e depois vem a vontade de usar novamente. Por isso que vicia rápido, por isso que o crack é devastador. Porque vicia rápido, porque o prazer é rápido. É diferente de uma cocaína, né, que por mais que seja rápido, mas não é tão rápido quanto o crack. O crack leva 10, 15 segundos para chegar no cérebro. É muito rápido. O efeito, a sensação de bem-estar dura em média 10, 15 minutos. A cocaína você já fica uns 30, 40 minutos. Nossa. Com a sensação de bem-estar, aliviado que você utilizou aquela substância. Então, por isso que o crack vicia rápido. É uma droga barata, mas eu costumo dizer que é barata, mas é cara, né? Sim. Porque se custa R$10 uma pedra de crack e o efeito dela é de 10 a 15 minutos, de 10 a 15 minutos você tem que estar precisando de R$10. Né? Quem que tem R$10? É o preço de uma pedra. É o preço de uma pedra. Hoje, aqui na região central de Campinas, você chega a encontrar a pitada do crack a 50 centavos. O tráfico vende a pitada do crack. Como que funciona isso? Ele acende um cachimbo e fala, uma pitada a 50 centavos. E uma pitada já é o suficiente para a pessoa... É o suficiente. É uma droga com um potencial muito forte, né? Perigo demais isso, hein? Perigoso demais. Todas as drogas fumadas, né? Principalmente as fumadas, como a K9, como o crack, como o próprio cigarro, são substâncias assim que atingem o cérebro de uma forma muito mais agressiva, né? Por mais que seja via pulmonar. E por isso que eu falo, a maconha, né? Esses cânceres que estão aparecendo aí relacionados à boca, a pulmão, como a gente praticamente não escutava nada disso, é muito relacionado a drogas fumadas. Entendeu? O narguile, uma sessão de narguile dura em média 80 minutos. Um cigarro normal leva de 5 a 7 minutos para acabar. Ou seja, uma sessão de narguile equivale a 100 cigarros. Nossa. Entendeu? Então é muito tempo você como ativo e muito tempo como passivo. Fumando de tabela, respirando a fumaça dos outros. Aí você pega esses cigarros eletrônicos que tá na moda, que a molecada tá usando, eles chamam de vapor, de pendrive. Esse pendrive, como é que funciona esse? Ele também é tão prejudicial quanto o narguile. E não é prejudicial só pelo fato de você estar ali com ele na boca, né, por conta de pulmão, mas por conta de dois metais que existem nesses dois equipamentos, que é o cromo e o chumbo, que são metais que não são eliminados do organismo. E geram vários tipos de câncer, inclusive o câncer de boca, câncer de pulmão. Teve até uma dupla sertaneja, um integrante que agora eu não estou recordando o nome, mas famoso. Como que era o nome? Zé Neto. Bem lembrado. Ele teve problema, o Zé Neto. Né? Ele teve problema, ele ficou praticamente um marketing contra o narguile, contra o cigarro eletrônico. Por conta desse problema que ele teve. Imagina, o cara quase perdeu a voz. Por conta de um câncer. Acabar com a carreira dele. Pô. Acabava com a carreira dele. Um cara que é cantor, depende da voz. E ele fez campanha contra essa porcaria. Então, assim, drogas, assim, tem pra tudo que é lado. E é exatamente o que você falou, Cristiano. Hoje, a molecada, a criançada, os jovens, eles não estão sabendo lidar com frustrações. Né? É a famosa geração mimimi. Né? Porque a menina terminou comigo. Pronto, já quer se matar, já quer usar droga, já quer se esconder. Eu acho que o que está faltando
é um pouco mais de informação para os pais, porque o que nós estamos observando são pais que não foram educados e não estão conseguindo educar. É natural isso. Quando você não consegue, você não recebe uma educação, dificilmente você vai conseguir educar alguém. Então eu acho que as palestras, o próprio coaching, ele tem que entrar dentro das escolas. Porque é na escola que você encontra o jovem e os pais. Numa reunião de pais, eu sou totalmente favorável a ter um psicólogo. É verdade. Para fazer um atendimento ali coletivo. Faria uma baita diferença isso. Um coaching ali para poder chegar e trazer uma estratégia, uma forma, tentar encontrar ali os fatores errados, os fatores de risco. Sim. Né, daquelas famílias que estão ali, daquela escola, daquele ambiente. Então, isso daí é modernidade. Não adianta a gente ficar esperando acontecer. Né, que é o que está acontecendo hoje. Até para trabalhar as crenças dessas pessoas, né? Sim. E aí, quando a gente fala em crença, não necessariamente, estou falando aqui de crença espiritual, né? Não necessariamente seria isso. É a crença mesmo dela achar que, de repente, para que ela possa ser alguém reconhecido entre os amigos, ela tem que fazer certas coisas, né? Tem que, de repente, beber, tem que fumar, tem que consumir algum tipo de droga, como se isso colocasse ela num patamar superior, né? Tem muito disso. Para fazer parte de uma tribo, para chegar numa menina, ele precisa beber, precisa fumar, ele quer mostrar às vezes maturidade, quer mostrar que ele tá mais avançado que os demais colegas, então ele quer ser o chefe ali da turma, ele quer mostrar que já fuma, que já bebe. Então, eu acho que tudo isso tem que ser passado, e eu acho que o melhor caminho é na educação, é dentro das escolas, e por isso que eu comecei esses trabalhos nas escolas. Hoje eu faço em sindicato, associação, canteiro de obra, qualquer lugar que me chama, todos os lugares eu já fiz. Hoje eu faço mais escolas, né? Sim. Que são os que me procuram, é uma palestra gratuita e que eu dou um contato. Não é uma palestra só que eu vou lá falar sobre as drogas e vou embora. Eu deixo um contato, eu deixo para aquela pessoa que muitas das vezes está com vergonha de falar que tem um pai que está com problema com droga, que está com uma mãe com problema com droga, ou ela está com problema e ela quer uma informação, ela quer uma ajuda. Então eu deixo sempre o contato, prezo muito pelo anonimato. Perfeito. Né, para que as pessoas não venham se expor, porque a gente sabe que tem todo um preconceito. Sim. Né? Quantas pessoas são taxadas aí de drogados, essa pessoa para o mercado de trabalho não serve, ela vai te roubar, ela não presta. Mas é o que eu falo sempre também. Hoje, um dependente químico resgatado, limpo, ele vale demais. Porque ele resgata princípios, ele resgata a moral, ele se torna uma pessoa diferente. Sim, além de ser um baita de um exemplo, né? Eu acredito muito nisso. E falo com total propriedade porque eu trabalho com essas pessoas. Né? É lógico que a recaída, ela faz parte da vida do dependente químico. Eu conheço pessoas que estão 10, 15 anos limpa, voltaram a usar droga. Né? Às vezes é um lapso. A pessoa erra uma estratégia, volta pelo caminho errado, ela passa na frente do bar ou fala com um amigo que não deveria falar, porque aquilo lá é a isca para voltar tudo de novo. Ninguém para de usar droga porque deixou de gostar. Você para por N motivos, inclusive por conta da doença. Né? Então, eu acredito, isso é uma opinião minha, pessoal, eu acredito na recuperação de qualquer ser humano. E por isso que eu gosto de trabalhar nessa área e vejo o resultado quando você está dentro de uma escola fazendo a palestra. Meu telefone está sempre com uma mensagem, todos os dias, de pedido de ajuda. Às vezes é para uma orientação, às vezes é para um grupo de família, que a família está mais doente do que o próprio dependente químico. Verdade. Às vezes é o próprio dependente que está pedindo ajuda ali, ele tenta dar uma sapateada para jogar no irmão, para jogar em um, para jogar no outro, mas no final é com ele. Então é todo um trabalho de formiguinha, de convencimento para conseguir ajudar as pessoas. A família adoece junto, né? Adoece muito, muito. A família, se ela não tiver uma estrutura, ela se perde. E o caso que me chamou a atenção, que é um dos casos, era uma mãe que ligava para o filho quando ela estava voltando do trabalho, pedindo para o filho não sair para a rua. Filho, não vai usar droga na rua. A mamãe está passando na biqueira, vai comprar a cocaína para você, vai comprar o crack para você e tô levando. Eu já vi essa mãe, assim, cara a cara comigo, quando ela me pediu ajuda,
falar, Nelson, eu passo na biqueira, eu compro a pedra de crack para ele, eu separo a latinha, levo, já comprei refrigerante em conveniência e virei a Coca-Cola no chão, na pia, dentro do carro, para chegar com a latinha vazia para ele usar, para ele não sair para a rua para procurar a latinha. E a mãe achando que tá fazendo certo. Eu sou da época que a minha mãe voltava do trabalho e levava figurinha para eu ficar colando, entendeu? Então Sim. hoje nós estamos vivendo um mundo muito mais agressivo nessa questão das drogas. E nós temos aí fatores que contribuem para isso. Inclusive os nossos países vizinhos. Praticamente todos são produtores de droga. Sim, O Brasil não é país produtor. Verdade. América do Sul é bem... Total. Você pega Venezuela, você pega Peru, você pega Colômbia, você pega Paraguai, Paraguai, né? verdade. Maconha, pasta base de cocaína, vem tudo de lá. Eles praticamente sustentam 80% dos países. A região de Foz do Iguaçu ele tem muita apreensão ali, né? Também, muito. Então, assim, a nossa fronteira é muito grande, o que dificulta também, Verdade. tanto marítima quanto terrestre, né? São quilômetros e quilômetros. Então, é muito difícil para a Polícia Federal, muito difícil para o Exército, né? Fazer um trabalho que venha evitar toda essa situação. Fora todo o que é o mercado bilionário, né? É um dinheiro que não tem fim, então conseguem comprar tudo, inclusive polícias, né? A gente não pode ser inocente nem hipócrita, né? Demagogo aqui de concordo com falar, você. não, a polícia não. Ah, tem policial que não presta, como tem político que não presta, como tem... Toda profissão. toda profissão tem alguém que não presta, né? E infelizmente tem muitos que se vendem. Só que é o que eu falo, a consciência vai pesar uma hora, porque é muito triste quem vive o problema da droga, quem está em busca de ajuda, que não consegue uma vaga social, que precisa pagar mensal uma vaga particular, que não sai menos que R$4.000, ainda mais quando é internação compulsória, que é necessário pagar resgate e tudo mais, é uma imagem muito difícil para a família, não sai por menos de 10 mil. Não sai por menos de 10 mil uma internação involuntária, uma internação à força. Né? Uma internação voluntária numa clínica particular é no mínimo 4 mil. Por mês. Por mês. Né? E um tratamento de uma doença que não tem cura. Sim. Então ele pode sair e voltar a usar, ou ele pode sair e ficar 10 anos limpo e depois voltar a usar. Quanto Então, tempo, no mínimo, uma pessoa fica... No tratamento é uma média de 6 meses, mas a equipe que coordena o tratamento, que acompanha, ela vai fazendo avaliações, né? Tem um certo período ali que ela vai trazendo até para a própria família a situação do caso. A gente chama de gerenciamento de caso. Tá. Eles vão gerenciando os casos e vai falando, isso daqui vamos aumentar o tempo dele aqui. Já está vencendo, está dando 6 meses. Vamos fazer uma progressão aí mais 2 meses. Vamos tentar ver se ele consegue estabilizar. A desintoxicação, que normalmente são em 3 meses. Às vezes eles pegam também, progridem, ou então de forma até mais precoce, antecipam a saída dele da desintoxicação. Aí tem a fase da ressocialização. Nossa, é muito difícil. É né? difícil. Não é à toa que acabar com a Cracolândia é algo... Impossível. Impossível, Hoje a né? Cracolândia quem manda é o tráfico. Nós fomos para lá recentemente com a equipe e nós fomos em busca de uma garota e aproveitamos também para dar uma olhada. Isso né? em São Paulo ou Campinas? Em São Paulo e em Campinas. Tá. Né? A Cracolândia de São Paulo e a Cracolândia de Campinas, elas têm aí uma semelhança, né? Que é o uso do crack e a venda do crack 24 horas. Nossa. Porém, as Cracolândias em Campinas, elas são separadas. Elas são mini Cracolândias separadas que, se somadas, dá uma Cracolândia que eu posso garantir aí pelo menos umas 2 ruas. É mesmo? Umas 2 ruas lotadas. Lotadas. Pelo menos 2 ruas lotadas. Vamos pôr 2 quarteirões lotados de usuários de crack. Nossa. Pessoas que hoje vivem nas ruas por conta do uso de crack. Agora, São Paulo já virou um bairro. São Paulo, você pega ali a região da Santa Efigênia, é só usuários de crack, maconha, cocaína, pessoas vivendo simplesmente para droga.